Olá, vamos continuar a desmontar aqui algumas ideias sobre mobilidade elétrica em pediatria. Eu já tenho falado aqui sobre a importância da mobilidade no desenvolvimento global da criança e a mobilidade elétrica, ou em cadeira de rodas elétrica, é só uma forma de conseguirmos proporcionar mobilidade à criança quando de outra forma não a consegue de forma eficiente. Então outra ideia que é importante desconstruir e que eu vejo muitas vezes os pais associarem à cadeira de rodas elétrica, que é se a minha criança, se o meu filho, se a criança que eu estou a acompanhar vai utilizar ou vai ter acesso a uma cadeira de rodas elétrica, eu estou a assumir à partida que aquela criança nunca mais vai caminhar. E isto é um ponto que é importante desmontar. Uma coisa não necessariamente quer dizer a outra, ou seja, a criança ter acesso a uma cadeira de rodas elétrica não quer dizer necessariamente que aquela criança nunca mais vai andar ou que se vai deixar de trabalhar nesse sentido ou com esse objetivo. Isto é um bocadinho também, falava sobre a comparação cadeira de rodas manual, cadeira de rodas elétrica. Não é por ter uma cadeira de rodas elétrica em vez da cadeira de rodas manual que a criança vai ficar preguiçosa, antes pelo contrário, e aqui segue um bocadinho esse conceito, que é a criança pode ter uma cadeira de rodas elétrica porque a mobilidade, o acesso à mobilidade independente, ao movimento independente, lhe vai trazer oportunidades de participação e desenvolvimento. Eu estou sempre a batalhar e a reforçar esta tecla, mas é verdade, vai potenciar uma série de competências e se a criança tem esse potencial, não a devemos privar dessas oportunidades. Então o que pode acontecer é que a criança está em determinado contexto ou porque ainda não tem competências para ser eficiente na sua mobilidade de outra forma, ela pode ter a cadeira de rodas elétrica para, em determinados contextos, poder ser funcional, poder ser eficiente na mobilidade, no envolvimento, na realização de diferentes atividades, no brincar, no interagir, etc. E isso não invalida que a criança possa fazer um trabalho de treino no sentido de desenvolver a competência de marcha, de caminhar, ou em alguns casos a criança até consegue caminhar, só que essa marcha ainda não é eficiente e em alguns momentos precisa de outro tipo de soluções que potenciem a sua participação e a sua capacidade de mobilidade dentro do seu contexto. Então é importante também desmontar isto, que é e o facto da criança ter acesso a uma cadeira de rodas elétrica não é necessariamente sinónimo de esta criança nunca mais vai caminhar, ou eu vou deixar de trabalhar no sentido desta criança vir a caminhar, ou eu estou a tirar a toalha ao chão, ou seja o que for. Já tive alguns pais que comentaram isso comigo. Em alguns pais, claro que isto depois, cada situação varia, mas eu lembro-me de uns pais que estavam de tal forma a entrar num processo até de frustração, de cansaço, de um processo desgastante, no sentido de a minha criança tem que andar, o meu filho tem que andar, tem que andar, tem que andar, tem que andar. E atenção, eu compreendo, de coração que compreendo dentro do que me é possível, não estando a viver essa situação, mas eu ouvi esses pais, tem que andar, e partilharam comigo que a partir do momento em que a criança teve acesso a uma cadeira de rodas elétrica, que estava adaptada e que foi muito bem integrada no que era a rotina e o dia-a-dia dessa criança e dessa família, isso deixou de ser um problema. Porque o que a criança ganhou em termos de liberdade, em termos de participação, em termos até emocionais, de conseguir ser mais participativa, conseguir ser mais independente na sua mobilidade, aquela batalha em querer que andasse, caiu por terra e tudo acabou por fluir melhor. Isto é um caso em que, à partida, esta criança não irá caminhar e arranjou uma alternativa para ser funcional. No que diz respeito à mobilidade, mas temos situações em que ter uma cadeira de rodas elétrica não implica, não invalida que a criança não esteja a desenvolver competências de marcha e que venha a conseguir caminhar, a conseguir ter marcha e que essa marcha até seja competente e eficiente, mas enquanto a criança não tem essas competências e que isso não é eficiente, se calhar faz sentido dar-lhe uma ferramenta que lhe potencie os níveis de participação. Então, assim, eu não quero com isto estar aqui a fazer propaganda à cadeira de rodas elétrica, por favor, não me entendam dessa forma, mas eu tenho noção que existem muitas crianças com um potencial maior de participação e desenvolvimento e até de aumentar os níveis de motivação, de curiosidade
e de potenciar o seu desenvolvimento global, e não tem esse acesso porque não tem ferramentas que facilitem, que potenciem isso. Então é importante perceber que o facto de ter uma cadeira de rodas elétrica não é necessariamente significativo ou sinónimo de a criança vai deixar, nunca vai caminhar ou não se vai treinar, trabalhar no sentido de desenvolver a marcha. Eu sei que isto são temas delicados, são temas até às vezes um bocadinho controversos e mexem muito também com o campo emocional. Se quiseres partilhar a tua opinião, se gostas deste tipo de vídeos, segue-nos para mais vídeos como este. Um abraço.